Durante o coronavírus, vimos como é positivo seguir cegamente a ciência. Uma espécie de culto religioso que se disfarça de ciência, que basicamente substituiu o sistema de crenças da igreja na época do iluminismo, mas que no fundo funciona segundo os mesmos critérios. Quem não acredita nisso é visto como conspirador ou herege. Enquanto essas coisas agirem dentro de nós, uma visão de mundo totalmente errada e distorcida, e uma visão de história totalmente errada e distorcida, e uma ideologia que nos divide. Em vez de nos aproximarmos e darmos as mãos, vemos na política como as coisas podem esquentar. Isso é uma agenda de divisão. Enquanto isso persistir e buscarmos soluções externas, não funcionará de forma duradoura. Eu fui professor e, mesmo assim, nunca gostei de falar sobre escola neste canal, até agora. Essa conversa me fez refletir. O que vivemos hoje, pressão, medo, controle, começa em um lugar familiar, a escola. Essa conversa vai te lembrar de como a escola, a obediência e o medo ainda estão profundamente enraizados em nós e porque é justamente aí que começa a sua liberdade. Se quer entender por que está onde está e como se libertar disso, passo a passo. Fique até o final, pois é aí que sua jornada começa. Porque nós não precisamos sair do sistema. O sistema é que precisa sair de dentro de nós. Raik, estou muito animado para essa conversa. Que bom ter você aqui. Sim, obrigado pelo convite. Também estou ansioso pelo tema e pela conversa. Raik, recentemente li uma frase sua. A escola foi criada para nos manter pequenos. Para ser sincero, como ex-professor, eu teria pensado: isso é um absurdo total. No ambiente escolar, como professor, você luta para sobreviver. Trata-se de dar aulas, criar currículos, engajar alunos, diferenciar o trabalho e participar de reuniões de pais. Você não tem tempo para questionar o sistema de alguma forma e críticas ao sistema dentro do sistema não são previstas de jeito nenhum. E é exatamente por isso que a sua perspectiva me interessa especialmente. O que você quer dizer com isso? A escola foi feita para nos limitar. Sim, preciso explicar mais sobre isso. Talvez por enquanto só isso sobre esse assunto. Conheço esse problema de outro sistema, o médico com o qual muitos já estão familiarizados. Venho da área médica, sou formado em medicina e por isso conheci o sistema por dentro e percebi certas coisas. No fundo, esse sistema médico tem paralelos totais com o sistema educacional. Todos nós que estamos nesse sistema, trabalhando ou buscando nosso lugar, muitas vezes não notamos que esses sistemas existem há mais tempo que nós. E é claro que quando chegamos com grandes e ambiciosas intenções de melhorar e trazer algo novo, encontramos certas resistências que simplesmente não querem que as coisas mudem, porque esses sistemas realmente cumprem um determinado propósito. Claro que eles mudam de alguma forma, obviamente, mas não tão rápido quanto talvez fosse necessário. Eu também venho da área da educação, porque trabalhei muitos anos com educação de adultos. Por isso, eu sei o quanto a educação é importante. No mínimo, quando me tornei pai, ficou claro para mim que o sistema educacional é uma das chaves mais importantes que determinam como será o nosso futuro. Porque, além do ambiente familiar, é justamente o sistema educacional, a escola, que tem a maior influência sobre a visão de mundo que se forma na cabeça das crianças. Se analisarmos de modo provocativo, vou fazer uma conexão ampla que pode soar nova para alguns. O sistema educacional, do jeito que temos aqui no mundo ocidental, faz parte, digamos assim, de uma guerra de informação. A educação é uma das coisas mais decisivas que existem. Muitos têm medo agora de algum tipo de guerra, de uma possível terceira guerra mundial, de explosões, tanques, soldados e coisas assim. Essa é a ideia que muitas pessoas têm do que é uma guerra, mas o problema é que a verdadeira guerra que é realmente muito mais perigosa. E é isso que eu quero explicar, né? O que eu quero dizer com isso. Ela já está acontecendo há muito tempo. É uma guerra de informação, e essa guerra é travada com armas de informação. E armas de informação são, por isso, armas. Porque quando elas penetram em um espaço de consciência assim, fazem com que as pessoas comecem a viver de uma forma autodestrutiva. E onde elas se arruinam, ou seja, arruinam a própria saúde e também a de seus filhos. Podemos ver isso em todo lugar, se olharmos para a sociedade com atenção. Infelizmente, atualmente vemos muitos, digamos, sinais de degeneração. Muitas pessoas estão cronicamente doentes, muitas pessoas não têm esperança, têm medo do futuro. Li ontem mesmo que, especialmente na Alemanha, desde a época do coronavírus, a taxa de depressão entre as pessoas aumentou drasticamente. Isso revela o desespero e o esgotamento das pessoas. Há razões para isso. Podemos sempre buscá-las em fatores externos, tipo, houve algumas mudanças econômicas.
Claro, naturalmente, o que estamos vivendo agora é a desindustrialização na Alemanha. Isso assusta muitas pessoas, destrói empregos. Muitas pessoas vão ficar desempregadas e então vão ter medo de perder o sustento. Mas esse é só um lado da moeda. O outro lado são fatores, na minha opinião, que acontecem dentro de nós. É preciso analisar a psicologia humana profundamente. A escola tem grande papel nisso, mas não é só ela. Talvez seja preciso ir tão longe a ponto de dizer que a escola, do jeito que temos hoje, é um modelo de sucesso. Mas não no sentido de que, com isso, digamos, se produza gênios em massa, ou seja, crianças que possam desenvolver livremente sua individualidade e criatividade. Mas sim que essa escola foi originalmente criada para desenvolver o senso de dever. Se olharmos para a história do sistema escolar, vemos que ele é, em última análise, um legado de duas grandes instituições, pelo menos como ainda temos aqui na Alemanha. Isso está mudando mais devagar. Ou seja, de um lado o legado da igreja, de outro o do militarismo prussiano. Esses são, por assim dizer, os pais do sistema escolar atual. Como podemos reconhecer isso? O legado da igreja seria aqui. Vou citar o sermão do púlpito, ou seja, alguém fica na frente e todos têm que sentar quietos e ouvir essa pessoa. Então, o professor que está na frente como autoridade é como na igreja, quando o pastor faz sua pregação. E essa herança, essa obediência, ou como se chamava antigamente, obediência cega, ou seja, sentar, ouvir, seguir instruções e então ser recompensado ou punido por isso. Esses são os aspectos militares que ainda vêm desse militarismo prussiano. E essas são, no fim das contas, coisas que ainda estão presentes. E esses dois aspectos levam a isso. E talvez ainda um terceiro aspecto. Também é totalmente antinatural colocar crianças da mesma idade juntas em uma sala, mesmo que, apesar de terem a mesma idade, elas tenham níveis de maturidade diferentes. Sobre meninas e meninos, é importante lembrar que no início da escola, as meninas costumam ser bem mais maduras que os meninos. E elas também conseguem fazer mais coisas. Sabe de uma coisa? Coisas de motricidade fina. Elas escrevem, sentam e leem melhor que os meninos, que são mais agitados e motores brutos. São mais inquietos, mexem-se nas cadeiras e têm dificuldade de concentração, mas se destacam em outras áreas. E hoje em dia tudo isso é colocado no mesmo saco, misturado e depois avaliado com uma nota, tipo, ele não sabe se comportar, tem comportamento problemático. Também é conhecido que o chamado diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é feito principalmente em meninos. Isso ocorre rápido, pois ele não se adaptou ao sistema e chama a atenção. Por isso devemos tratar a criança, não apenas questionar. Uma criança é sempre apenas um reflexo do ambiente em que está, seja a família ou o ambiente escolar. Se uma criança não consegue se desenvolver ou relaxar, mas acaba apresentando comportamentos incomuns, então deveríamos primeiro analisar melhor o ambiente ao invés de tratar a criança. Esses pontos, infelizmente, hoje são tratados de forma errada, sem considerar o contexto global e o que realmente está por trás disso. Olhar para o contexto quase nunca acontece, sempre se foca apenas na pessoa que, por assim dizer, aparentemente não consegue se encaixar nesse contexto. Aí é preciso, por assim dizer, trocar essa pessoa ou tratá-la, ou seja lá o que for. É preciso olhar de forma mais global. O sistema escolar é um modelo de sucesso nesse sentido, porque faz exatamente o que deveria fazer desde o início. Ou seja, formar em massa pessoas capazes de desempenhar sua função na grande engrenagem da economia ou de ocupar um lugar na economia. Pois o sistema escolar prepara para um tipo específico de economia externa. Em primeiro lugar, são produzidos empregados, ou seja, milhões de pessoas que têm a mentalidade de que podem executar uma determinada tarefa em uma corporação ou em uma empresa. Ou seja, funcionários que precisam de uma instrução do seu chefe, supervisor, seja lá quem for, e simplesmente executam essa tarefa. Mas a escola falha completamente, como eu já disse, no sentido de que ela não forma indivíduos que descobriram seu próprio talento, que sabem por que estão aqui. Sim, existem essas crianças, mas apesar da escola, continuam fiéis a si mesmas e nunca perderam o que lhes pertence. Mas para aqueles que originalmente criaram o sistema escolar no século XIX, no contexto da industrialização, era importante formar um grande exército de milhões de trabalhadores, de consumidores, também de soldados, já que foi uma época em que muitas guerras ocorreram. Isso nunca teria sido possível
se as pessoas não tivessem sido previamente trabalhadas psicologicamente por meio dessas instituições de adestramento em massa, ou seja, psicologia de massa aplicada à sala de aula, uma espécie de condicionamento. Medidas semelhantes às que são feitas em laboratório com animais de teste foram direcionadas aqui, no final das contas, para a geração futura. Isso sempre é subestimado, porque nós nos acostumamos com isso. Mas o problema é que hoje vivemos, na minha opinião, em uma ordem realmente muito doente. Mas só é possível entender isso quando a gente realmente sai desse sistema por conta própria. Esse estado doentio se cristalizou para nós como uma normalidade, a ponto de realmente termos que falar em normopatia, ou seja, o que é doentio se tornou normal. Se todos nós aceitamos isso, mais ou menos, como algo normal, então, é claro, alguém que, como eu, diz que tudo isso é meio estranho, acaba sendo visto como um herege. Ainda assim, acredito que mais pessoas percebem que isso não condiz com nossa verdadeira natureza humana. Talvez você pense, a culpa é deles lá em cima, o Estado me protege. Sinceramente, até quando você vai esperar que alguém cuide da sua vida? Interessante o que você disse, Raik. Você explicou bem. Vou resumir rapidamente. As escolas por aí têm um DNA religioso e militar. São instituições de disciplina em vez de instituições de ensino. Você mencionou indiretamente o Rockefeller, que realmente tinha essa intenção de não formar pensadores, ou seja, como o modelo prussiano que você citou, mas sim simplesmente criar súditos, pessoas que funcionam dentro do sistema, pagam seus impostos, são obedientes e não se rebelam. É meio que um sistema de castas que foi estabelecido, só que expresso de uma forma diferente. No fundo, as escolas têm uma função de depósito, e o currículo estatal precisa ser seguido à risca, de forma fria e rígida. E agora, por exemplo, da minha experiência prática. Escolas, que são escolas substitutas. Existem escolas substitutas e escolas complementares. Então, escolas substitutas seriam, por exemplo, Montessori, Waldorf e assim por diante. Mas também existem escolas complementares, como, por exemplo, as escolas livres, que simplesmente não seguem o currículo estatal. Essas geralmente precisam ser financiadas de forma privada. Porque o Estado imediatamente diz: tá bom, se vocês não querem seguir o currículo estatal, então vocês têm que arcar com tudo sozinhos. A participação custa de 1.000 a 1.500 euros para alunos ou pais, tornando o sistema elitista. Poucos conseguem pagar por isso lá fora, cerca de 60% ou 70%. Muitos projetos na Renânia do Norte-Westfália e na Alemanha precisaram tornar escolas totalmente privadas. No fim, os alunos migraram para escolas públicas e obtiveram alguma identidade financeira. Eles colocam os filhos nessas escolas alternativas para que tenham uma mente mais livre. Eu sempre penso que aquilo que os pais fazem de errado em casa, um professor com 200 interações de alunos por dia não consegue consertar depois. É isso, a escola acaba recebendo uma responsabilidade enorme. Ela exerce papel de guarda, pois os pais precisam agir externamente. Não dá para jogar toda essa responsabilidade na escola. Também não podemos colocar a escola em um pedestal, porque de certa forma se exige dela algo que é quase impossível. O maior problema que vejo, de qualquer forma, é que na maneira como lidamos com as crianças, ignoramos completamente o que eu chamaria de neurobiologia do desenvolvimento cerebral ou, de modo geral, da maturação. Se essa escola se orientasse pela biologia humana, se fosse estruturada dessa forma, isso seria um enorme avanço. Mas não é assim, você está totalmente certo. A principal missão, digamos assim, não é? A responsabilidade principal é dos pais nos primeiros 6 ou 7 anos. Se eles falharem por qualquer motivo, sobre o qual também se pode falar muito, a escola não consegue compensar isso. E eu também vejo isso. Existem tantos professores dedicados que se esforçam ao máximo, que realmente amam sua profissão e trabalham com muito empenho. Mas eles, claro, já são limitados pelas diretrizes, pois recebem um determinado conteúdo para ensinar e têm um tempo específico para transmiti-lo. Há muitas crianças com variados níveis de maturidade na sala, tornando as turmas totalmente heterogêneas. Aí tem alguns alunos que causam confusão e eles acabam bagunçando tudo e chamando a atenção para si. Isso torna tudo extremamente difícil para eles. Além disso, é claro, há muita burocracia, muita coisa precisa ser documentada. Além disso, há pais preocupados que talvez precisem conversar sempre porque o filho está passando por algo novamente. Então, eu não gostaria de ser professor desse jeito hoje em dia, porque percebo que você se desgasta muito rápido. Você mesmo já passou por isso. Então, é isso. Você acaba funcionando só no modo sobrevivência, sendo reativo e sem criar espaço para novidades. Esse é o dilema. Por isso eu digo para mim mesmo, o mais importante é começar pelos pais. E eu também quero reduzir isso novamente à essência. Se olharmos qual é o núcleo de toda a sociedade,
Então, é a relação entre os pais. E quando nessa relação entre os pais surge uma perturbação que entrou ali, sim, entrou por meio de um trauma. Então, isso tem consequências. Ou seja, quando há uma ruptura entre os pais e os filhos, ou seja, quando o vínculo entre eles não é muito bom, quando a experiência de vínculo não é muito boa, então as crianças crescem sem vínculo, ou seja, sem vínculo com figuras adultas de referência, possivelmente figuras maduras de referência, e acabam se vinculando, porque o instinto de vínculo faz parte da nossa natureza, ele procura um substituto. E aí elas acabam se vinculando a outras crianças da mesma idade. Ou seja, todos esses fenômenos que podemos observar hoje, como crianças, especialmente meninos, formando gangues, agindo como bandos, principalmente nas grandes cidades, ou simplesmente sendo muito imaturos em seu comportamento. Isso tem a ver com essa biologia do vínculo, porque muitas crianças são colocadas no mundo e acabam sendo deixadas mais ou menos por conta própria. Ou melhor ainda, as crianças que nascem já são imediatamente cuidadas por outras instituições. Porque os pais ou não têm tempo, porque precisam trabalhar no sistema, ou então porque eles mesmos ainda têm a cabeça de uma criança. E simplesmente eles até teriam tempo, mas eles mesmos ficam sobrecarregados com as crianças. E então eles acabam ficando gratos e felizes quando existem coisas como creches, jardins de infância e centros de cuidados diurnos, porque dizem, está ótimo, nós pagamos por isso, ou o governo paga e as crianças são bem cuidadas. Mas eles não entendem que nesse momento as crianças começam a criar vínculos primeiro com outras crianças ou com outras pessoas, e o vínculo com os próprios filhos, ou seja, com os pais, acaba ficando mais fraco por causa disso. E nós somos, afinal de contas, seres sociais de vínculo. Isso precisa ser compreendido. Nossa natureza é como é. Podemos discutir sobre isso, ou podemos aceitá-la como ela é e construir o sistema de acordo com a natureza. Do jeito que temos hoje é exatamente contra a natureza. Ou seja, uma pessoa que nasce, preciso explicar de forma clássica para todos entenderem. Nós nascemos como seres humanos imaturos. Ou seja, chegamos ao mundo imaturos. Por que isso ocorre? Se amadurecêssemos totalmente antes, seríamos grandes demais para passar pelo canal de parto. Por isso, a natureza criou um truque. Ela nos faz nascer imaturos. Mas ela criou para nós um segundo útero externo, e esse segundo útero externo são nossos pais, são nossas figuras de apego. Isso pode ser os parentes, pode ser a família, idealmente, mas claro, principalmente a mãe, a mamãe, o papai e o ambiente familiar direto. É, por assim dizer, nosso útero externo que nos protege e nutre. E quando temos esse sentimento, quando nascemos, e temos essa sensação de que aqui somos igualmente bem cuidados e protegidos, então algo incrível acontece. O cérebro, a criança e o sistema nervoso amadurecem mais rápido. Isso significa que quando a criança se sente acolhida, sentida, segura, protegida, porque o útero externo, ou seja, a família imediata, está presente. Isso é, acima de tudo, uma grande responsabilidade. Essa criança pode amadurecer bem mais rápido. Esse é o segundo passo importante do desenvolvimento. Primeiro, é preciso haver uma saturação do vínculo. Depois vem esse amadurecimento e então o amadurecimento acontece muito mais rápido, porque sob condições de estresse, a criança não amadurece. E quando a criança já amadureceu, aí vem o terceiro passo importante do desenvolvimento. Isso é a socialização na sociedade. Ou seja, exigir de uma criança com 1 ano e meio ou 2 anos, que ela aprenda comportamento social em um pequeno grupo com outras crianças da mesma idade, é uma besteira biológica. Sim, isso não é possível. O que as crianças aprendem ali, basicamente, talvez a se impor usando os cotovelos, crianças maiores podem pegar algo das menores. Mas o problema continua. Uma criança de 2 anos ainda não desenvolveu uma identidade própria de verdade. Isso significa que ela nem consegue se posicionar em relação aos outros, porque ainda não se conhece, não se entende e não desenvolveu essa consciência do eu. Ao falar em se posicionar, refiro-me a mostrar: isso sou eu, isso é meu, esses são meus interesses, esse é você, esse é o outro. Eles ainda não conseguem fazer isso nessa idade, mas de certa forma isso é mais ou menos esperado das crianças. E é exigido quando já as colocamos tão cedo com muitos outros da mesma idade, esperando que todos brinquem juntos, compartilhem e sejam gentis uns com os outros. Isso não funciona, pois, como disse, o amadurecimento ainda não ocorreu. As crianças não vivenciaram esse enraizamento, pois foram afastadas cedo dos pais, talvez com alguns meses ou 1 ano, indo para a creche ou outro lugar. E o drama que a gente pode ver todos os dias, quando as crianças são deixadas e então choram, resistem e assim por diante. Isso revela como é nossa natureza.
Infelizmente, hoje tudo isso é ignorado ou mal interpretado. Por isso, as crianças são traumatizadas cedo, e não no sentido de trauma, como se alguém viesse e batesse com um martelo na cabeça da criança, mas trauma no sentido de minha necessidade de vínculo, de pertencimento, de proximidade com a mamãe e o papai agora é interrompida por algumas horas. Para uma criança, posso dizer isso. A mãe diz, eu volto em 6 horas. Para a criança, isso de repente parece uma eternidade. Você simplesmente foi embora. A criança sozinha, com pessoas novas ao redor, sente-se insegura e isso gera estresse. Sob condições de estresse, a criança não consegue amadurecer direito, fica, por assim dizer, presa em sua imaturidade. E então, em algum momento, a mãe volta, e aí isso pode acontecer. A criança, depois de ter passado por esse estresse por muitas horas, volta então ao relaxamento. E isso pode vir acompanhado de sintomas. E isso é o que hoje em dia é chamado de doenças infantis. Especialmente os sintomas de pele, na minha opinião, são sintomas de separação. Sim, a pele é nosso órgão de contato. Uma criança tão jovem precisa de muito contato físico para sentir essa conexão. Quando isso não ocorre, surgem conflitos de separação ou delimitação, e nem toda criança consegue lidar com isso, mas se ela sentiu dessa forma, essa separação, no momento em que a criança volta a ficar com os pais, ou seja, resolve seu conflito, consegue aliviar o estresse, ela pode então reagir com sintomas na pele. Nós interpretamos isso, ou muitos interpretam isso como alguma doença infantil, com algum vírus maligno ou alguma infecção. Estamos tão afastados da natureza que não reconhecemos mais essas relações simples, quando uma criança esteve sob estresse e depois tem, por assim dizer, a oportunidade de se recuperar desse estresse. Ela também apresenta febre, tosse e erupção cutânea. Justamente porque essa criança está em um metabolismo completamente diferente, porque ainda está em processo de crescimento. Infelizmente, como eu disse, muitos não entenderam isso. Eles acabam levando uma criança que, na verdade, só precisa de descanso de volta ao médico. O médico dá uma olhada quase como um vidente e diz, vou receitar isso e aquilo porque pode ser isso ou aquilo. Se houver vírus ou infecção, a criança recebe antiviral ou vírus tático. Sempre assim se não for favorável. Se for, ele informa. Coloque a criança de volta na cama e simplesmente deixe ela em paz por um tempo. Sim, mas isso acontece milhões de vezes e ainda assim não é compreendido. Mas, no final das contas, isso também depende dos pais e de nós, que não conseguimos perceber realmente o que significa para uma criança quando ela é deixada em algum lugar e chora. Mesmo as mães geralmente acham muito desagradável e estressante deixar o filho, especialmente quando tem bom vínculo com a criança. Ou seja, esse vínculo também aconteceu durante o parto, permitindo que a mãe ou a mulher realmente ativasse em sua essência esses instintos maternos. Isso não ocorre com toda criança ou mulher, como após uma cesariana e formação de vínculo. Naquele momento, estava sob anestesia, o que pode dificultar o vínculo. Tudo isso é muito sutil. Atualmente, quase não se discute isso no mainstream, mas em áreas alternativas o tema é bastante abordado. Lá se reflete novamente sobre de onde vêm todos esses problemas. Aí você sempre volta para o tema, como uma criança vem ao mundo, como ela é moldada, como está presente o vínculo, quão bem ela é cuidada. Pode assim crescer, criar raízes e asas e no fim seguir seu próprio caminho. Sim, foi uma breve introdução à biologia do apego, que define nossa essência como seres humanos. Isso independe do contexto cultural, é igual em todo lugar, faz parte da nossa natureza. E o sistema atual, digamos assim, no qual a escola também está incluída, basicamente trabalha contra a nossa biologia. A biologia do aprendizado é outro tema, mas até ela, no fim, é totalmente ignorada aqui, porque uma pessoa não aprende decorando coisas ou memorizando fatos e depois simplesmente vomitando tudo de uma vez nas provas como se fosse bulimia. Nenhuma pessoa normal aprende assim se ela for deixada livre, se ela puder, por assim dizer, explorar o mundo por conta própria. Essas são coisas que exercem pressão sobre as pessoas. É uma espécie de pressão por conformidade que vem de fora. Muitos se adaptam e são quebrados cedo. Existem alguns rebeldes, esses são os que não se adaptam, são os encrenqueiros, que acabam atrapalhando a aula, por assim dizer. Mas são esses que não se deixam quebrar. Talvez esses sejam os que depois seguem seu próprio caminho, fundem uma empresa e trazem inovações incríveis ao mundo. Para muitos é assim como diz Gerald Hüther. Cerca de 97% acabam quebrados depois. Eu definitivamente também era um aluno desajustado. Na 9ª série, naquela época, eu só tirava notas 5 e 6. Acho que minha média era 4,7. E só quando mudei de escola.
Então eu realmente não tinha nenhuma confiança nesse sistema, porque era rígido demais, muito forte, eu simplesmente não conseguia me adaptar. E só quando mudei de escola e um professor de repente viu algum brilho em mim, o que outros professores talvez tenham completamente ignorado, fez com que minha média de notas fosse de 4,7 para 1. De repente, passei a acreditar no sistema educacional, e esse é, no final das contas, o motivo pelo qual me tornei professor. Essa experiência foi tão transformadora para mim que pensei, uau, de algum jeito, minha trajetória poderia ter sido totalmente diferente. No final das contas, tudo acabou dando certo porque eu tinha essas pessoas ao meu redor que me apoiaram no momento certo. Eu diria que, se eu fosse ministro da Educação, não teria esse negócio de federalismo e essas coisas, e todo mundo podendo dar opinião. 50 sessões de terapia para professores que querem seguir essa carreira, pois é uma grande responsabilidade. A maioria dos professores está presa em seus próprios traumas e correntes. Eles nem percebem a oportunidade incrível que têm, apenas tentam sobreviver nesse sistema. Posso te dizer, tive tantos colegas estimados durante o intervalo que depois via em sala de aula, e eu pensava, como alguém tão legal pode virar um sargento e projetar todos os seus conflitos não resolvidos nos pobres alunos? De jeito nenhum. Se eu resumir rapidamente, todos nós, por causa do nosso comportamento inconsciente, temos um trauma coletivo de vínculo e desenvolvimento. Como esse trauma, comparando com hoje, se relaciona à obediência, medo e adaptação? Então, talvez eu gostaria de acrescentar mais uma coisa ao que você acabou de descrever. Há uma bela frase, vínculo antes de instrução. Ou você também pode dizer, o relacionamento é mais importante do que o comportamento. O que eu quero dizer com isso? Se você mudou de escola ou trocou de professor e construiu um bom relacionamento com esse professor, essa é a condição básica para o aprendizado. A motivação vem quando você tem uma boa relação de vínculo com alguém que você considera um exemplo, e então tudo muda. Não se trata de técnicas de aprendizado. Não se trata do conteúdo do aprendizado, mas sim da relação, do contexto em que o aprendizado acontece agora. O mais importante é ter alguém brilhando como o sol entre as crianças, mesmo que os prédios pareçam decadentes. Sempre digo, sou como o sol e as crianças, planetas ao redor. Elas podem se orientar por essa pessoa. Sim, e podem, digamos, absorver um pouco desse brilho e se inspirar. O mais importante é a mensagem central. Com o vínculo certo, a orientação funciona. Isso significa que quando o professor diz, queridas crianças, por favor, façam isso e aquilo, e as crianças amam esse professor ou essa professora, claro que eles participam, claro que eles ouvem, claro que eles também ficam quietos quando o professor diz, fiquem um pouco mais quietos, mas por consideração e tudo mais. Isso acontece porque esse relacionamento é o mais importante de todos. Uma última observação sobre o primeiro ponto antes de explicar mais sobre o trauma. Infelizmente, a escola hoje é de tal forma que ela destrói sucessivamente duas necessidades humanas fundamentais. O ser humano tem várias necessidades, mas essa é a principal. Primeiro, a necessidade de autonomia e liberdade e também de segurança, vínculo e acolhimento. A necessidade de autonomia é destruída gradualmente pelo fato de existir algo como um currículo invisível. Isso é uma espécie de programa de adestramento comportamental com recompensas e punições, incentivos que basicamente forçam a criança a se adaptar. Ou seja, seu impulso, autonomia, desejo de liberdade e criatividade vão sendo cada vez mais limitados para essa adaptação. Isso é uma coisa. A necessidade de conexão com outros acaba sendo basicamente minada por isso. Quando introduzimos um sistema de notas, criamos uma situação de concorrência artificial entre os alunos. É como dizer, esse é ruim, aquele é puxa-saco, etc. Ou seja, ocorre exclusão, existe uma pressão competitiva. Sim, faria de tudo. Vivi um exemplo simples na escola com meu filho. Aula de educação física. Era sobre subir na barra. Então você tem que subir uma barra em um determinado tempo, se conseguir, ganha nota 10. Mas também tem crianças na turma que são, digamos, um pouco menos esportivas, um pouco mais cheinhas, um pouco mais gordinhas. Sim, e para elas são exatamente as mesmas condições. Claro que elas não conseguem subir, elas acabam tirando nota 0. Sim, qual é o sentido disso? Eu me pergunto. Qual é o sentido disso? É tão idiota quanto essa imagem. Todo mundo que já lidou com isso conhece. Você tem animais como elefante, girafa, peixinho dourado e macaco, todos juntos, com professores à frente deles. Ele diz, para que seja justo, todos vão receber a mesma tarefa. Por favor, subam na árvore. O macaco dirá, legal, ótimo, nota 10. Mas e o peixinho dourado, como vai subir? E é exatamente isso que basicamente acontece aqui também. Todos são tratados da mesma forma. Todos, mais ou menos, são submetidos a uma pressão de conformidade.
E só isso já é traumatizante. Esses meninos ficariam envergonhados principalmente por não conseguirem. Esse é o principal motivo, talvez ainda haja outros. O resto da turma viu, foi constrangedor. Isso pode afetar muito a autoestima dessa pessoa. Naquele momento, sim, pois o contexto estava definido, vocês precisam apresentar desempenho e serão avaliados depois. Em vez de dizer façam o que quiserem, pratiquem esportes. Quem é mais cheinho também se destaca em outras áreas. Quem só quer correr o tempo todo, deixem correr, mas não deem importância. Para quê? Sim, mas dizem que precisamos de feedback. Isso reflete o pensamento de sistema. Mas pensem bem, o que isso faz com as crianças naquele momento, com a autoestima delas, quando elas não tiram nota máxima? Quando elas, por assim dizer, ficam de fora, isso é traumático. Isso já é um trauma. Por isso, talvez seja uma boa transição para esse tema. Sim, como podemos perceber isso? Você perguntou sobre o trauma. Nós vemos isso principalmente pelo fato de que muitas pessoas hoje em dia são extremamente imaturas, emocionalmente imaturas e facilmente desencadeadas. Assim que são submetidas ao estresse, elas caem em certos padrões e o trauma basicamente ocorre em diferentes fases. Existe uma espécie de congelamento, uma fase de paralisia. Pode-se dizer que a pessoa entra em um tipo de passividade, existe uma fase de submissão. Ou seja, a pessoa acaba se submetendo às autoridades, por assim dizer, porque já está quebrada por dentro. Por assim dizer, esse trauma é uma situação que te sobrecarrega completamente naquele momento. Uma criança, diferente de um adulto que já se regula melhor, pode viver isso como algo existencial. Por isso nos submetemos. Síndrome de Estocolmo. Adaptamos e nos submetemos à autoridade para evitar punições ou agressões. E isso fica tão profundamente internalizado quando a gente ritualiza isso desde criança, aprende todo dia, que mais tarde, como adulto, mesmo com o corpo já desenvolvido, basicamente esse mesmo programa da infância ainda pode estar ativo. Quando ocorre uma situação extrema, voltamos a esses padrões e nos adaptamos conforme necessário. E isso nos estressa. Ou então você percebe que muitas pessoas desenvolvem estratégias muito prejudiciais de compensação de traumas, como vícios, fuga interior. Se não podem fugir da situação, fazem isso internamente ou recorrem a alguma substância. Podem ser drogas químicas, podem ser drogas digitais para se distrair, pode ser jogos eletrônicos, pode ser consumo de pornografia. Pode ser simplesmente se desligar assistindo a alguma série ou só isso mesmo, consumir qualquer tipo de lixo televisivo. Isso é uma fuga, isso também é um sinal de fuga. Ou realmente que substâncias sejam consumidas. O que eu sei? Clássico, álcool, cigarros. Se você olhar por esse aspecto, a pessoa está regulando o próprio sistema nervoso para se acalmar, para sair desse modo de estresse e desacelerar. Ao analisar a sociedade, percebe-se o que significa uma sociedade infantil traumatizada no desenvolvimento e vínculo. Sim, isso é muito comum. Próximo ponto. O que muitos também fazem para lidar com o estresse traumático? Comida, o chamado comer emocional. Geralmente são coisas nada saudáveis, que deixam o corpo mais doente e gordo. Quando você entende isso, pode ver em todo lugar como as pessoas, devido a traumas de vínculo e desenvolvimento, adotam certos padrões de comportamento. Esse padrão, então, se manifesta sob condições extremas, como, por exemplo, durante o período do coronavírus, quando uma situação extrema é imposta de cima para baixo. E também com regras de comportamento. E o medo de também ser excluído, de ser marginalizado, estigmatizado, punido. Isso ativa exatamente todos esses padrões. Também percebemos isso na razão pela qual muitas pessoas têm traumas no apego, dificultando relacionamentos na vida adulta. Ou seja, as experiências de apego que deveríamos ter tido quando crianças são um modelo para a nossa capacidade de nos relacionar mais tarde, como adultos. Quando passamos por traumas de apego, por assim dizer, acabamos tendo uma confiança básica abalada. Nós não temos essa tranquilidade dentro de nós mesmos. Assim que estamos em um relacionamento e começa a haver algumas crises depois que a fase das borboletas passa. É possível cairmos nesses padrões infantis? A pessoa se distancia no relacionamento, fica agressiva e começa a gritar? Assim surgem joguinhos de ping-pong com padrões de estímulo e reação que, sem consciência, podem destruir o relacionamento. Por isso, uma pergunta rápida. Reiki, claro. Recentemente li. Com pacifistas não se ganha dinheiro. Agora, imagine se realmente só formássemos pessoas conscientes e esclarecidas na escola. Quero dizer, na sociedade tem que haver vencedores e perdedores.
Lá fora, existe uma indústria que realmente oferece milhões de empregos para, no fim das contas, ganhar dinheiro de alguma forma com todas essas pessoas traumatizadas. Quer dizer, isso também é um modelo de sociedade. Teríamos que, de alguma forma, mudar completamente o mundo lá fora. Até você, um reiki esclarecido e consciente, acaba colocando seu filho em uma escola tradicional com esse modelo antigo. E lá fora, há muitas pessoas que ainda vivem sem esse conhecimento, andando pelo mundo de forma pouco esclarecida. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, você também não fundou uma escola alternativa e simplesmente faz as coisas de acordo com o seu próprio currículo. A gente sente uma pressão tão grande que esse sistema lá fora, ele é tão esperto, ele embala a gente numa suposta segurança. Por outro lado, você precisa abrir mão dos seus sonhos. Você percebe como os sonhos vão ficando cada vez mais silenciosos, como você vai ficando cada vez menos rebelde. É como se você fosse morrendo por dentro de alguma forma. Tantas pessoas se beneficiam desse sistema. É tudo tão entrelaçado, na verdade, é quase impossível lutar contra o sistema lá fora, na minha opinião. Exato. E essa também é a abordagem errada. Na minha visão, estamos em um treinamento espiritual de resistência. Não apoio soluções isoladas. Há ótimos conceitos alternativos de escolas. Esse é o único problema. Como eu já disse, o sistema escolar convencional prepara para o sistema econômico atual um sistema de dinheiro baseado em dívida ou juros que cria uma obrigação artificial de crescimento. Isso mostra que, mesmo com uma reforma total do sistema escolar, o problema não é a falta de bons conceitos. Precisamos mudar todo o sistema monetário e econômico, caso contrário, haverá grande discrepância. Não funcionaria mais, porque nosso sistema monetário ou nosso sistema econômico é baseado em crescimento constante e, consequentemente, no consumo, para que o dinheiro continue circulando e os juros possam ser pagos. Mas se você de repente cria um sistema onde não existe mais essa divisão entre elite e massa, essa sociedade de massa-elite, isso é o que temos atualmente. Em vez disso, você de repente diz, vamos derrubar a pirâmide e transformá-la em uma rede. E que as pessoas eles se encontrem em pé de igualdade, que as hierarquias se tornem mais horizontais, porque você vê estruturas hierárquicas em todo lugar. Isso também tem seus motivos. Em todo lugar, no hospital, no sistema escolar, em todo lugar você tem estruturas hierárquicas. Isso é uma herança da busca por monopólio de certos grupos que acabam integrando todos os setores, como bancário, saúde, farmácia, militar e educacional, todos de forma similar. Você sempre tem um topo. É lá que se concentra todo o poder, a autoridade para tomar decisões e também o dinheiro. Assim, a cadeia de comando é passada adiante. Ou seja, uma solução isolada não funcionaria, por isso é preciso ser esperto. E é preciso transformar o sistema de dentro para fora. Eu já escrevi um livro uma vez. Ele se chama Saída do Sistema 2.0, com a frase importante: não precisamos sair do sistema, o sistema é que precisa sair de nós. Chama esse pensamento sistêmico de normopatia, um círculo vicioso que precisa ser resolvido. A liberdade começa internamente, mas muitos não entendem e apenas se rebelam dizendo querer escapar. Isso é trauma, né? Uma estratégia de fuga do trauma. A pessoa se muda para outro país, a pessoa se teletransporta de alguma forma, ela procura uma solução no plano espiritual no sentido de... Aliás, isso era um sintoma de trauma. Quando alguém só busca conceitos espirituais e esoterismo, isso também é o mesmo no fim. Quando a pessoa só faz isso e rejeita completamente o que é terreno, né, ou seja, o corpo e o material, isso também é uma forma de fuga. E com isso, no final das contas, o trauma não é resolvido. E eu acho que todos nós estamos mais ou menos nesse ponto. Só que a maioria das pessoas não percebe isso. Para resolver um trauma coletivo que se acumulou aqui ao longo de muitas gerações, por assim dizer, devido às grandes guerras e a processos de reeducação, uma cultura de culpa pesou sobre nós, especialmente nos países de língua alemã. Essas são todas coisas que eu digo. Primeiro, precisamos entender essas conexões e depois precisamos decidir conscientemente contra elas. Que deixemos esses fardos antigos para trás e não os transmitamos à próxima geração. Ou seja, dessa forma, nós curamos essa relação entre pais e filhos como o núcleo da nossa ordem social atual. Muitos querem mudar o exterior rapidamente. Chamo isso de ativismo cego, pois não é bem pensado. Porque se você não mudar isso aqui, no seu espaço de consciência, na sua visão de mundo, nas suposições básicas, então em pouco tempo o sistema antigo vai se restabelecer. Esse é o perigo dessas armas de informação. Talvez eu queira dizer mais algumas coisas sobre isso, porque assim talvez fique ainda mais claro onde realmente precisamos agir. Acredito que há 3 tipos de armas de informação. A primeira
Essa é a visão de mundo que basicamente é determinada pelo processo de educação e pelo contexto cultural. Nossa cultura ocidental tem uma visão de mundo ateísta e materialista. Sim, muitos têm dificuldade com sutileza. Muitos já param e dizem: esoterismo? Não quero, isso não é científico. Mas eles não entendem que estão usando esses argumentos a partir de um certo nível de consciência. Quando você diz: preciso de estudos e provas, sempre pergunto: o que você aceita como prova? No final das contas, nós apenas acreditamos. A medicina também é apenas um sistema de crenças. Por exemplo, muitos pensam que é científico, mas a maior parte disso é mais um sistema de crenças. Nós dizemos: simplesmente acreditamos que é assim. Nós concordamos com isso. A segunda arma importante de informação é a nossa história, ou poderíamos dizer, a falsificação da cronologia. Porque se quisermos tirar uma lição da história, precisamos conhecer a verdadeira história. É fundamental entender como alcançamos esses impactos ambientais na sociedade, considerando, por exemplo, os últimos 200 anos. Muitos pensam, como aprendemos na escola, que essas revoluções e guerras ocorreram quase por acaso. Que não existe, digamos assim, uma espécie de agenda por trás disso tudo. Isso logo é visto como grandes teorias da conspiração e por aí vai. Há anos conheci um professor de história muito interessante. Ele era um paciente meu e ele me esclareceu um pouco sobre isso. Ele também participou da guerra, ou seja, ele realmente tinha um conhecimento profundo de muitos processos. E ele me disse: a história pode ser vista de 3 maneiras, política da história. Isso é o clássico como conhecemos. Ou seja, o vencedor escreve a história. Você ouve datas de políticos, reis e outros. A segunda área é filosofia da história. Aí você observa mais como são as grandes correntes, o que está agindo nos bastidores para que certos eventos possam acontecer, no palco mundial. E o terceiro aspecto é a profecia histórica, ou seja, a pesquisa sobre o futuro ou o desenvolvimento que pode se manifestar no futuro. Mas você só pode entendê-las se tiver compreendido a filosofia da história. Ou seja, com base nos problemas atuais, você pode prever tendências e negatendências futuras. Também na política e em todo o sistema econômico. Se você aprender isso, na escola, aprendemos conteúdos desconexos, números, dados, fatos, conhecimento. E a terceira arma de informação importante é um certo tipo de ideologia. Pode ser uma ideologia religiosa, política ou só crença na ciência natural moderna. Com o lema, eu só acredito no que a ciência me diz. Nós vimos isso na época do coronavírus, como é fácil se dar mal quando se acredita cegamente na ciência. Ou seja, uma espécie de culto religioso que se disfarça de ciência, que basicamente substituiu o sistema de crença da igreja na época do iluminismo. No fundo, é um sistema de crença com os mesmos critérios. Quem não acredita nisso é visto como teórico da conspiração ou herege. E enquanto essas coisas agirem dentro de nós, uma visão de mundo totalmente errada e distorcida, uma visão de história totalmente errada e distorcida, e uma ideologia que nos divide ainda mais. Em vez de nos aproximarmos e darmos as mãos, vemos na política como as coisas podem esquentar. Essa é uma agenda divisiva, enquanto isso predominar. Sempre buscamos soluções externas, mas isso não resolve de forma permanente. Eu sei, esse é o trabalho difícil, esse trabalho interno pesado que precisamos fazer aqui. Mas no final das contas, esse também é o trabalho que vai nos tirar dessa situação a longo prazo. Especialmente nessa troca de gerações, ou seja, a geração dos pais e a próxima geração de filhos. Quando nós, como pais, nos tornamos mais conscientes e começamos a questionar cada vez mais essas coisas, nos perguntando como podemos fazer melhor e com base em quê? Então isso vai, por assim dizer, se desenvolver de forma saudável. O saudável ele vai se formar novamente ao longo de várias gerações. Para que isso aconteça de forma mais fácil, nós pais precisamos reconhecer tudo o que ficou para trás como bagagem do passado. E o que possivelmente, se não questionarmos, simplesmente repassaremos para a próxima geração. Eles também carregam esse peso e passam boa parte da vida lidando com isso. Trabalhar esses padrões de trauma que transmitimos inconscientemente, antes que eles possam expressar o verdadeiro potencial que já trouxeram consigo. Você pode pensar, eles no poder são culpados, o governo cuida de mim. Mas, sinceramente, por quanto tempo você ainda vai esperar até que outra pessoa cuide da sua vida? A verdade é que ninguém vai te salvar, mas isso não é ruim. É sua oportunidade. Se quiser aproveitar essa chance, participe do nosso webinar em 15 de dezembro, às 19h. Concordo totalmente com você. Esse é meu princípio no canal. Conheça seu mentor, assumir total responsabilidade por si mesmo. Sempre falo, seja adulto e independente do sistema e das próprias desculpas. Só quando você assume responsabilidade por si mesmo, torna o mundo um pouco melhor e se sente mais livre.
Você conhece esse momento de fluxo, sente-se livre, confiante e sem medo. E eu acho que é exatamente isso que, no final das contas, também é um pouco da responsabilidade própria. E eu acho que quando você está nessa confiança, você também tem uma bússola moral. Então você percebe melhor o seu ambiente, aí você é mais carinhoso consigo mesmo, é mais carinhoso com as pessoas ao seu redor. De repente, você também atrai pessoas completamente diferentes e o dinheiro que de alguma forma você começa a atrair para a sua vida. Isso não surge da concorrência ou da ideia de superar o outro, mas sim de um sentimento de abundância. Ou seja, a responsabilidade pessoal acaba levando a tornar o mundo um pouco melhor. Porque o mundo lá fora é tão fragmentado, tão caótico, tão desestruturado, porque as pessoas simplesmente esqueceram qual é a essência da vida. Porque estão completamente desconectadas de si mesmas, completamente sem Deus, completamente perdidas de alguma forma. Como galinhas assustadas. E no fundo, a responsabilidade própria definitiva é realmente a chave para uma vida melhor lá fora e também para tornar o mundo, de certa forma, um pouco mais pacífico. Eu poderia resumir em uma frase: a desordem social externa é apenas consequência da desordem interna no nosso espaço de consciência interior. Precisamos começar por aí conforme a lei. O que está dentro está fora, isso é lógico. O que você carrega dentro de si, você também expressa através das suas ações, das suas decisões, da maneira como você fala, de como você vê o mundo. Todos sempre querem apenas eliminar ou combater os efeitos, ou seja, os sintomas, mas não a causa. Nós mesmos criamos as causas todos os dias. A forma como pensamos, percebemos, interpretamos e, a partir disso, decidimos e agimos. É assim. Se algo lá fora não nos agrada, devemos primeiro perguntar: o que isso tem a ver comigo? O problema é que uma pessoa traumatizada se sente impotente diante do mundo. Esse também é um critério importante, a impotência, esse sentimento de eu não posso fazer nada. Uma pessoa criativa e criadora diz: eu sou eficaz, eu posso fazer a diferença neste mundo. Eu também acredito que o progresso que todos nós ainda esperamos tanto no mundo não é progresso tecnológico, e sim humano. Esse progresso é bloqueado pelo fato de que muitas pessoas ainda não encontraram seu lugar. Elas fazem qualquer coisa por aí para ganhar dinheiro, mas não fazem com dedicação e amor, porque não é isso que realmente querem ou o motivo pelo qual vieram para cá. Chamo isso de vocação interior, no chamado da alma, né? O motivo de você estar aqui. Uma pessoa que segue esse chamado está conectada e enraizada. Ou seja, ele se torna como um farol, de repente ele brilha e todos ao redor se perguntam: o que aconteceu? De onde veio tanta energia? Por que está tão feliz e radiante? Não está tudo ruim lá fora? Não, ele entendeu o essencial. Ele entendeu o que é essencial na vida. Ele encontrou o seu lugar. Precisamos dessas pessoas, não importa o que façam. Esse é parte do apelo. Não se trata do trabalho em si ou algo assim, trata-se apenas de que elas façam o que fazem com dedicação e amor. Por isso estamos aqui, e no final das contas todos nós estamos aqui de alguma forma para trazer cura, cada um à sua maneira, e cura no grande contexto dos relacionamentos, relacionamento conosco mesmos. Esse afastamento, essa normopatia, é apenas o distanciamento da natureza e de si mesmo. As pessoas não sentem mais a si mesmas. Depois, o relacionamento com outras pessoas, nos casais, nas relações entre pais e filhos, nas áreas interpessoais, colegas, amigos e assim por diante. E também o forte vínculo com o Criador e a natureza. Quando alguém se sente conectado ao cosmos e percebe que não é só fruto do acaso evolutivo dos macacos, mas está inserido em um contexto. Eu sempre chamo isso de um jogo criativo da criação, onde existem regras, leis, e eu posso, por assim dizer, me expressar livremente nesse jogo da criação. Então, é claro, eu fico muito mais motivado e ajo de uma forma totalmente diferente e confiante, não por arrogância, mas por autoconhecimento, entro nesse mundo de um jeito diferente. Sei que minhas ações e trabalho fazem diferença, e isso é importante. Acredito que isso também reflete como as escolas, ou em geral, acompanhamos as crianças. Eu nem quero dizer educar, embora o sentido original de educação fosse. Sim, eu extraio aquilo que existe de potencial dentro dessas pessoas, crio, por assim dizer, condições que fazem com que esses talentos e qualidades que essas pessoas possuem possam se manifestar. Esses dons interiores então se manifestam. Então eu sou praticamente como um jardineiro que cria condições para que essa planta chamada ser humano, essa criança, possa se desenvolver da melhor forma possível. Isso é algo totalmente diferente de dizer que eu adestro a criança, ou seja, esse adestramento comportamental, essa abordagem. O ser humano é como uma caixa preta, um biorobô que posso adestrar para certos comportamentos usando recompensa e punição. E que então acaba se encaixando em algum lugar no sistema
Isso é antigo, isso é século XIX. Isso, por assim dizer, é algo que deveríamos, é uma herança que não precisamos assumir. Vamos deixar isso para trás e focar na psicologia do vínculo e do desenvolvimento. E olhar para as crianças sob esse aspecto e não dizer elas são pequenas e não têm ideia, não sabem de nada ainda. Pequenos corpos podem abrigar almas experientes e maduras. Eles têm corpos pequenos e ainda não conseguem se expressar como nós. Isso não significa que somos melhores ou mais avançados, apenas precisamos notar isso. Que tipo de ser temos diante de nós? E se você lida com seu filho com muita atenção, provavelmente já teve essa experiência. Às vezes as crianças fazem perguntas que você fica ali parado e pensa, não faço ideia, mas essa é uma pergunta que vai direto ao ponto. Quando você diz, nunca pensei nisso, mas é uma boa pergunta. E eu acho isso tão bonito nas crianças e geralmente isso vem totalmente fora de contexto. Elas estão brincando com alguma coisa e de repente surge. Essa pergunta me fizeram há pouco tempo. Veio a pergunta, onde está Deus, papai? Aí eu pensei, uau! Mas acho que encontrei uma resposta muito boa para essa pergunta. Sim, as crianças são nossos maiores professores, pois não estão tão presas à razão quanto os adultos. Sim, para mim é sempre assim. Estar com minha filha é cura. Eu tenho uma filha de 3 anos e meio e passar tempo com ela é, para mim, a coisa mais maravilhosa de todas. Apesar do estresse, fico feliz quando a mamãe volta para casa. Mas me colocar de alguma forma acima da minha filha e achar que eu preciso encaixá-la em um molde que eu considero certo para mim, isso não é o caminho. Isso é típico do século XIX, e assim você treina a próxima geração e repassa os mesmos traumas já presentes em nós. E sim, e perde essa incrível oportunidade de deixar a criança se tornar aquilo que de certa forma Deus realmente planejou para ela. Hike, eu realmente poderia continuar conversando com você por horas. Acho a conversa extremamente interessante, com certeza vamos continuar. Vamos encerrar por aqui. Com prazer. Ou então, para encerrar, nos dê 2 recomendações bem concretas de ação para conquistar clareza e autoconfiança nesse mundo tão agitado e fragmentado lá fora. Educar crianças é educar a si mesmo. Ou seja, o que realmente precisamos são muito mais bons exemplos. Isso não é apenas sobre quem diz, mas eu não tenho filhos próprios. Não importa, na rua outras crianças também vão te observar. Seu comportamento faz diferença. Ou seja, se você quer que as crianças aprendam um determinado comportamento, elas vão te imitar. E então fica a pergunta, como você está agindo? Ou seja, a autoeducação é o pré-requisito para a educação das crianças, entre aspas, enquanto as crianças apenas observam e se orientam pelo exemplo. E isso acontece quando o vínculo é bom. Então, novamente, referência ao vínculo. Com um bom relacionamento e vínculo, a criança adota muitas coisas automaticamente. São seus hábitos de conversa, postura corporal e talvez outros aspectos. Também inclui como você vê certos pontos. É sempre muito fascinante como as crianças absorvem isso, né? Às vezes também é muito assustador. Isso também mostra, e eu não digo isso à toa, os verdadeiros detentores do poder neste planeta, aqueles que realmente têm o poder de fazer a diferença neste mundo. Não são círculos elitistas ou grandes fortunas, não, são os pais. Os pais são as pessoas mais poderosas deste planeta. Eles nem percebem isso. Porque fizeram eles acreditarem que são pequenos, fracos, impotentes e que não sabem de nada e assim por diante. Ou seja, a crença de não ser competente é um engano. Você pode sim se tornar competente. E quando uma pessoa, digamos assim, sabe, ou vamos dizer, primeiro descobre por que está aqui, você pode se perguntar, por que estou aqui? O que é isso? Quem sou eu? E meus sonhos? Sim, muitos já nem se atrevem mais a sonhar. Esse é o problema, porque, como você disse, os sonhos já estão tão diminuídos. Mas se deixarmos tudo isso de lado, todas essas crenças limitantes, se deixarmos tudo de lado e realmente tentarmos liberar nossa mente, funciona melhor quando você passa muito tempo na natureza. Porque a natureza nos oferece um campo de informações natural onde não precisamos fazer muita coisa. Só precisamos estar lá, apenas estar dentro, assim. E então isso tem, primeiro, um efeito purificador e, segundo, também um efeito inspirador. E quando nos questionamos cada vez mais, por que estou aqui? O que é aquilo que eu faço especialmente bem? O que eu posso, por assim dizer, fazer pelo mundo? Deixar algo para o mundo não é o mesmo que pensar em como ganhar mais dinheiro. São motivações diferentes. Mas onde posso eu,
Isso talvez soe estranho para alguns quando eu digo assim. Onde posso servir melhor? É um certo nível de consciência a partir do qual eu digo isso? Onde eu posso, por assim dizer, colocar melhor meus talentos e habilidades à disposição de outras pessoas? E sob a condição de que eu faça isso de bom grado, é claro, e também tenha a sensação de que aqui eu realmente faço a diferença. Tenho algumas ideias sobre a escola. Talvez professores ou responsáveis pelo sistema educacional estejam ouvindo. Seria legal. Talvez mais algumas pequenas ideias. O mais importante é que primeiro devemos entender o que a nossa biologia exige para o aprendizado, para um aprendizado ideal. O pré-requisito é sempre o relacionamento com pessoas importantes de vínculo afetivo. Para que as crianças amadureçam o mais rápido possível, elas precisam de uma pessoa adulta de referência afetiva que seja forte, confiável e transmita segurança. Então ocorre o que chamamos de transmissão vertical ou direta de cultura e valores. Isso mostra que a criança pode aprender com adultos maduros. Quando essa criança está sob esses cuidados, ela pode amadurecer mais rápido. Se ela pode amadurecer mais rápido, então também pode desenvolver certas habilidades mais rapidamente. E entre essas habilidades está, entre outras, a chamada emergência. Esse é o impulso de se desenvolver, pois a criança reconhece seu porto seguro. A partir desse porto seguro, ela pode se aventurar no oceano, sabendo que sempre poderá voltar e contar com proteção. Assim, ela fica mais corajosa e se arrisca mais. Precisamos de mais pessoas assim. O próximo ponto é que o amadurecimento através do vínculo também leva a uma tolerância à frustração. Ou seja, muitas crianças hoje, infelizmente, devido à sua imaturidade, têm baixa tolerância à frustração e reagem muito rapidamente com agressividade. O terceiro ponto, fruto do amadurecimento trazido por uma boa base de vínculo, é que as crianças percebem e processam rapidamente pensamentos e sentimentos opostos, alcançando um nível de meta-reflexão. Essas crianças compreendem certas coisas mais rápido e não são tão teimosas. Isso já indica imaturidade, mas elas entenderam. Ok, existe a opinião daquela pessoa, a opinião daquela outra pessoa, e, embora se contradigam, para cada um está tudo bem. Sim, e como as crianças amadurecem em ritmos diferentes, na minha opinião, seria muito melhor se principalmente os meninos começassem a escola mais tarde. Então, talvez só com 7 ou até 8 anos, porque caso contrário, eles ficam em grande desvantagem intelectual em relação às meninas. No esporte, nem tanto, mas ficar sentado, escrever e ouvir é, digamos, um programa educacional mais feminino. Os meninos estão realmente em desvantagem, sim, e muitos também têm, isso é um grande tema. Sua saída do sistema escolar atual também é uma grande perda, porque faltam os homens, faltam professores homens. Muitos vêm de famílias em que os pais são separados e então o pai não está presente o suficiente. Ou seja, muitas crianças têm falta de figura paterna, e isso é comprovadamente uma das principais causas para que mais tarde haja, digamos, comportamento criminoso, formação de gangues e assim por diante. Tudo isso é conhecido, essas relações, sim. Ou seja, crianças que cresceram sem um pai presente ou sem outro mentor masculino ou outra figura masculina de referência, especialmente meninos, mas também homens, meninas. Eles acabam demonstrando exatamente o comportamento que podemos ver por aí hoje em dia, comportamento imaturo. Até mesmo, eu diria, crueldade mútua, pouca consideração pelos outros e assim por diante. Esse é o resultado quando homens fortes, não só fisicamente, mas que incorporam força masculina, estão presentes, são confiáveis, oferecem proteção e explicam o mundo. Sim, o pai também é quem torna o mundo exterior interessante para a criança. E eu sempre digo assim, o mundo dos adultos é um parquinho muito maior que o nosso, onde só há um escorregador, uma gangorra e um pouco de areia. Sim, para uma criança, é bem mais interessante ver o que o papai faz lá fora e para onde ele sempre vai. Sim, isso significa que realmente precisamos de muito mais mentores masculinos, professores homens e, claro, pais que não fujam de sua responsabilidade e não abandonem. Mesmo que o casal não tenha dado certo, que ainda estejam presentes para as crianças, isso é importante, pois resolveria muitos problemas. Achei pesado o que você disse. Isso é uma excelente introdução para a nossa próxima conversa, que é sobre o fato de termos pouca identidade paterna lá fora. Raik, para terminar, vamos fazer um jogo rápido de ou isso ou aquilo. Sei que você precisa escolher, mesmo que seja difícil. Se você assumisse o Ministério da Educação amanhã, qual seria a sua primeira decisão?
Bom, eu pegaria primeiro o fluxo de dinheiro que vai para o exército e para toda essa besteira de armamento, eu usaria esse dinheiro e o redirecionaria diretamente para o sistema educacional ou para essa área da educação, porque o setor educacional está, em primeiro lugar, extremamente subfinanciado. Por causa disso, temos muito poucos bons pedagogos. Por isso, temos uma proporção muito desfavorável de alunos por educador. Então, se um cuida de 20 crianças, precisaríamos, eu diria por turma, se tudo correr bem, de 3 adultos maduros, professores ou professoras formados, aí o acompanhamento com as crianças seria muito melhor. Acho que essa seria uma das primeiras medidas, precisando ser realmente atrativa. Ser professor hoje em dia, e não no sentido de eu não sabia o que mais fazer, então virei professor. Também seria necessário exigir certas qualidades de caráter e humanas para essa profissão, pois às vezes vejo o tipo de pessoas que vão para lá, e com aqueles que passam o tempo todo com as crianças todos os dias, já no jardim de infância e na creche, isso é assustador. Eles ainda são imaturos, entende? As crianças percebem isso, por isso esse assunto volta. Sim, função de exemplo. Isso significa também que, na minha opinião, deveria haver muito mais esclarecimento. E eu também usaria muito, digamos, orçamento para isso, para informar as famílias em geral sobre isso. O quão importante é o vínculo, de modo geral, nesta sociedade. Então, nesse sentido, eu realmente me vejo como uma espécie de embaixador do vínculo. Falo muito sobre esse tema porque acredito na importância do vínculo. Não se trata apenas de pedir mais creches ou recursos. Isso é exatamente o contrário. Esse dinheiro poderia, digamos, ser investido em programas educacionais ou também em apoiar as famílias nesse sentido. Que entendam que mães não são obrigadas a trabalhar e recebem apoio para ficar em casa, se quiserem. Com quem você gostaria de passar uma semana em uma cabana isolada? Netanyahu ou Alice Weidel? Alice Weidel. E por fim, resumindo, doença, inimigo ou professor? Professor? Reik. Conversa incrível, surgiram muitas novas perguntas na minha cabeça. Estou ansioso pelo próximo episódio. Tudo de bom para você e sua família em Leipzig. Continue sendo quem você é, sempre construindo pontes, sempre inovador, sempre realmente um pensador à frente nesse campo todo da educação. E eu te desejo só o melhor. Eu te agradeço e estou ansioso para mais conversas com você. Foi muito divertido para mim. Obrigado. Obrigado.